Muito bem, estamos de volta aqui à TIM TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente aborda um assunto interessante, personalidades importantes da nossa cidade, da nossa região. E aqui já tratamos de assuntos dos mais variados. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber no nosso programa uma deputada estadual, a deputada do nosso Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Letícia Aguiar, a quem nós agradecemos o convite por participar desse nosso Pense Nisso. Muito obrigado, deputada. Obrigado pelo convite, a todos vocês que nos assistem também. Obrigada aí por um espaço, né, para a gente poder falar com a população e colocar o nosso mandato mais próximo e para as pessoas também que ainda não conhecem o nosso trabalho, que possam conhecer aqui através desse importante espaço. Bom, nós estamos em São José dos Campos. São José dos Campos é a capital do Vale do Paraíba. Esse Vale do Paraíba, litoral, Serra da Mantiqueira, com 3 milhões, mais de 3 milhões de habitantes, né? Uma região riquíssima, uma das regiões mais ricas do país, orgulho do Brasil, essa nossa região. Bom, e aqui nós temos 2 deputados estaduais, o deputado Vitor de Taubaté e a deputada Letícia Aguiar, que é de São José dos Campos. Que responsabilidade, deputado? Eu que fui, nem sabia, né, soube aí há meses atrás que eu sou a primeira deputada mulher estadual, né, eleita pelo Vale do Paraíba, né, claro, sou do estado de São Paulo, mas a nossa região aqui foi que realmente impulsionou a nossa candidatura. Então, com muito orgulho e com muita responsabilidade que eu encaro esse desafio. Então, vamos conhecer um pouquinho essa deputada. A senhora é natural de onde? São José dos Campos. Sempre viveu aqui em São José? Nascida, criada, formei minha família aqui. Mas meus pais são nordestinos, né? Assim como a gente tem muita gente de fora em São José dos Campos, né? Meus pais são do Piauí, são piauienses, pai e mãe, família toda, avós, tios. Então, eu tenho raízes nordestinas e quando eu fico brava, eu falo que é o sangue nordestino que fala alto, viu, Disseu? Mas sou joseense e com muito orgulho. Foi nesses 22 anos de idade, né? A senhora estudou aqui, qual região da cidade? Sim, hoje eu moro na zona sul, né, de São José dos Campos, mas já morei na zona oeste, já morei na zona central, ali na Vila Maria, então a gente já passou por alguns locais. Meus pais foram comerciantes no Jardim Paulista, né, então eu tenho uma relação muito próxima ali com aquela região do Jardim Paulista, com os comerciantes dali, que me viram crescer, né, eu ainda muito menina ali trabalhando com os meus pais, então eu passei já por algumas regiões de São José, né, para a gente ficar cada vez mais joseense, né, na essência mesmo. E como é que era essa São José dos Campos na sua infância? Olha, o olhar óbvio que eu tenho hoje, né, da minha cidade é um olhar completamente diferente, né, um olhar político, é um olhar de trabalho, é um olhar de zelo, de responsabilidade com a minha cidade, com as pessoas que aqui moram, até porque eu também moro aqui em São José. Mas aquela menina lá atrás era uma menina de 9 anos de idade, trabalhava com os pais atrás de um balcãozinho de uma loja pequenininha, né, o Bazar Cabral. Eu acho que muitos aí dos seus espectadores vão se recordar disso, né, conhecer os meus pais, que ficaram com loja lá quase 14 anos, né, então a gente cria um elo, um vínculo muito grande com as pessoas, com os comerciantes ali da região também. E era uma menina que se espelhava na mãe e no pai, pessoas muito trabalhadoras, né, que me enchem de orgulho e onde eu tenho o meu alicerce, né, minha base, né, os valores, os princípios que eu trago de berço dos meus pais. Então, era uma menina que queria trabalhar, adorava trabalhar, não levava como brincadeira, mesmo sendo tão criança, tão novinha, né, atrás de um balcãozinho de uma loja, de uma pequena importadora, mas eu estava ali levando aquela brincadeira muito a sério, né, e como tudo na vida, né, tudo que eu aprendi isso com a minha família, com os meus pais, tudo que eu for fazer, que eu faça bem feito e que eu leve a sério o que eu estou fazendo. E qual era o sonho dessa menina? Olha, eu sempre vivi de uma maneira assim, viva o presente, porque se você viver bem o presente e realizar bons atos aqui, naturalmente os frutos virão, né? Então, como eu sempre tive a referência à minha rainha, que é a minha mãe, né? E meu saudoso pai, né? Como referência de pessoas para mim, e eu vivia naquele mundinho ali, que eles para mim eram realmente o meu espelho, né?
E eu via sempre meus pais sendo pessoas muito humildes, simples, tratando todas as pessoas, independente de quem elas eram, de cargo, de função, tratando todas as pessoas com educação, com respeito, com amor, com empatia, né? Então, aquela menina, eu jamais imaginava que seria, né, uma política, uma deputada hoje, sem dúvida, até porque eu não tenho políticos na família, isso não foi nada planejado, né? Mas eu sempre sonhei e trabalhei, né, do meu jeitinho, mesmo quando criança, adolescente, de fazer as coisas com muito empenho. E eu acho que isso é uma característica que eu carrego por onde eu passo. Além da lojinha, a senhora trabalhou em alguma outra empresa? Trabalhei, nossa, fui recepcionista de um clube aqui em São José dos Campos, né, muitos anos. Trabalhei também de vendedora em shopping, né, vendedora de perfumes. Trabalhei também numa agência de publicidade durante muitos anos, né, numa agência de propaganda. E todas essas profissões que eu exerci me fizeram aprender a lidar com pessoas, né, com o público, né, tanto no comércio, né, quanto na parte de comunicação. Então, a gente vai se aprimorando como ser humano, né, e também aprimorando o jeito de lidar com as pessoas. Acho que isso foi essencial, inclusive, para a profissão que eu exerço hoje como deputada. E no seu estudo? Eu trabalhei muitos anos com essa área de comunicação, fiz diversos cursos na área de comunicação, de publicidade, propaganda, de marketing, né? E agora estou terminando de estudar gestão pública, porque eu entendi que como agora eu estou no setor público, é importante eu estudar sobre isso, né? Porque além da prática é importante a gente ter a teoria também, porque acho que uma complementa a outra. E a liderança que a senhora exercia na sua juventude, adolescência, havia essa liderança na escola? Onde a senhora estudou? Disseu, se eu fui uma liderança quando menina, eu não sei. Talvez, não sei como as pessoas me enxergavam. Eu acho que eu nunca busquei e procurei por isso. Mas eu sempre tive aquela coisa de cuidar do outro, sabe? De pensar no outro, de me colocar no lugar do outro, da empatia, né? De não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu acho que isso é o grande segredo da vida em tudo, né? Se você tentar se colocar na posição do outro e tentar entender a história do outro, o que o outro vive. E eu acho que eu tenho que trazer isso para a minha realidade hoje, né? E através do nosso mandato como deputada, exercendo políticas públicas para cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo de um representante político, né? Cuidar de gente. E naquela época, na infância e na adolescência, a senhora conhecia o Vale do Paraíba ou tinha mais fixação por São José dos Campos? Não conhecia muito, meus pais não deixavam eu viajar, era assim, rédea curta, sabe? Principalmente minha mãe não, e ainda é, né, bem general, sabe, Disseu? Ela é bem durona, bem firme, né, nas posições dela, até porque nordestina e de uma família bastante tradicional, assim, conservadora, né, nos princípios, nos valores também cristãos, que isso ela traz, né, dos avós dela, dos pais dela, isso naturalmente foi passando para a minha criação e eu vou passando adiante também para minha filha. Mas eu assim, realmente, eu não fui uma criança livre, eu ficava mais realmente em São José dos Campos e muito no Nordeste, né? A gente ia muito para o Piauí, como os meus pais são nordestinos, a gente ia muito para o Piauí. E eu cheguei a morar lá também depois de adulta, uns anos morei criança, morei adulta também alguns anos, antes de voltar definitivamente para São José dos Campos. Então, eu tenho muito enraizado isso, né, em mim, né, essa essência nordestina que eu acho que dá um bom tempero. Tem até um jornalista aqui de São José, o Elcio, que ele brinca que eu sou a pimentinha, né? Mas eu acho que a pimenta, ela faz isso, ela monta um tempero, né? Ela dá uma temperada ali, realça um sabor que precisa ser realçado. Bom, antes do encerramento do nosso primeiro bloco, nós estamos conhecendo a deputada estadual Letícia Aguiar no nosso programa de hoje. Deputada, naquela época da sua adolescência, infância, não faz muito tempo, a senhora costumava assistir muita televisão, ler muito sobre política? Absolutamente nada, Disseu. Meu pai, ele sempre gostou de política, mas eu fui observar isso depois um pouco mais de adulta, né? Quando a gente era mais nova, eu tenho uma irmã, eu e minha irmã, a gente estudava, como qualquer adolescente, né? Estudava bastante.
tinha as coisas nossas, né? E teve uma época que começou a aparecer a internet também, que a internet ainda era discada, que o telefone ficava ocupado quando você utilizava a internet, que a internet era cara, não era acessível a todo mundo. Então, assim, a gente tinha aquela juventude sadia, né? Mas falar de política, não. Eu gostava muito de futebol, meu pai sempre foi um grande apaixonado por futebol e eu acho até que ele deveria ter sido comentarista esportivo, porque era um santista apaixonado pelo Pelé e pela história do futebol como um todo, né? Então, mas eu não sou santista, sou São Paulina, tá? Mas eu gosto muito de esporte, eu acho que esporte, o futebol, né, é uma paixão brasileira mesmo, e acho que o futebol, ele, na vida das pessoas, da juventude, o esporte em si, né, ele transforma vidas, e a gente estimula muito isso também no nosso mandato. Mas política não, a gente começou a falar mais de política, eu comecei mais a vivenciar a política mesmo depois de adulta, né? E acho que pelo fator de a gente não ter ninguém na política, na família que seja da política, acho que também isso nunca desencadeou. E meus pais comerciantes, a gente trabalhava demais, era de domingo a domingo, domingo a domingo, eu ajudava muito os meus pais, né? Mesmo criança, eu ajudava muito. Quantas vezes minha mãe viajava para Aparecida, por exemplo, para fazer compras em Aparecida, para trazer mercadoria, né? E eu que ficava cuidando da loja junto com uma funcionária, né? E eu ficava lá no caixa, fazia nota promissória, passava o cartão, aquele cartão que era, lembra de seu? Aquele de que passava assim, com carbono, né? Então, assim, faz muito tempo, não. E eu me achava super importante, né? Me achava super responsável. Para mim era uma grande satisfação ficar cuidando da loja, enquanto meus pais iam buscar a mercadoria para trazer para a loja, né? Então, a gente realmente, política, a gente não... Acho que não dava nem tempo, sabe? E aí, quando começaram tantas coisas acontecerem de uns anos para cá, né? E eu já adulta, aí que eu comecei verdadeiramente a me envolver com política, até porque quando começou a interferir na questão família, aí isso para mim pesou muito. Conhecemos no primeiro bloco um pouco mais da nossa deputada e a política aconteceu por acaso na vida dela, né? E agora ela vai dizer como se envolveu nessa nossa política, principalmente a política regional, e que o levou a ser a deputada estadual representando esse imenso Vale do Paraíba. Disseu, eu realmente nunca fui envolvida com política, como eu disse, não tenho familiares políticos, comecei a me envolver com política como qualquer outro cidadão, né? Indignada com a nossa justiça, indignada com os representantes políticos que não estavam me representando, indignada com os casos enormes de corrupção, enquanto pessoas, né, passam dificuldade no seu dia a dia, enquanto pessoas morrem em filas de hospitais. É exatamente isso que acontece, né? A caneta de um corrupto, ela, além de custar muito caro, ela mata a população mesmo, né? Muitas vezes a caneta de um corrupto, ela é mais cara, digamos assim, ela custa mais caro, né, para a justiça do que aquele ladrão que está com um revólver na rua, né? Então, assim, e muitas pessoas não têm essa noção, né, e continuam a eleger políticos que não exercem, né, a sua honestidade de fato. E tem muitos com a caneta na mão hoje. Tem muitos. E aí eu comecei a me indignar, né? Comecei a ficar revoltada com tudo isso, né? Comecei a colocar minha indignação em rede social, a participar mais, a investigar mais, a buscar mais informação, a assistir mais noticiário, a ler mais jornais, a falar mais sobre política entre amigos, entre familiares, com meu pai, né? E aí eu fui entendendo mais como é que funcionava esse sistema, né? E eu falei, poxa vida, o que eu posso fazer, né? Como cidadã, como cristã, vou me calar diante disso? E o que realmente me impulsionou a sair da minha zona de conforto foi a questão do ataque à família, né? A família, instituição familiar, que realmente às vezes a gente ouve tanta gente falar isso, mas é importante falar. É realmente a base, é o alicerce de uma sociedade plena, de uma sociedade sadia, de uma sociedade segura, né? Uma família que realmente esteja bem estruturada, não vai dar problema ali para um professor em sala de aula, para as autoridades policiais, enfim, envolve muita coisa, né? A sociedade como um todo. E aí eu vi que estava tendo muitos ataques à questão da família, as crianças na escola, a questão de ideologia de gênero, a erotização infantil. Eu falei, poxa vida, eu como cristã e alicerçada na fé cristã como eu sou, eu não posso me calar diante de uma situação dela, deixar o braço cruzado e pensar,
pô, do portão para dentro da minha casa está tudo certo, está tudo sob controle, mas do portão para fora, né? A minha filha vai encontrar com outros filhos, né? Com outras famílias. Então, eu comecei a me posicionar, né? No meio do caminho, encontrei com um amigo que hoje é meu chefe de gabinete, que é o Anderson Senna, tá? Um abraço para o Senna, obrigado por todo o apoio, lealdade e amizade, meu querido. E aí começamos, nos encontramos dentro da igreja, dentro da pastoral da comunicação. Eu fazia um serviço voluntário lá, na rádio, na web rádio da paróquia, e o Senna fazia nessa um outro não programa. Não tinha envolvimento político nenhum, não, eu nenhum, né? Nenhum. O Senna já tinha uma experiência política, né, de muitos anos, municipal, eu não. Ele né? Foi assessor de alguns Foi, de vereador, né? Foi, né? Se formou na área, né? Estudou, acho que isso é importante, a gente está sempre evoluindo, né? E ele aproveitou a oportunidade para realmente se aprimorar. E se formou em gerente de cidades na FAAP, que é um curso excepcional, e aí aproximamos através de um trabalho voluntário dentro da igreja. Ele enxergou em mim uma mulher que, né, tá querendo fazer alguma coisa, e ele foi me mostrando algumas coisas que estavam acontecendo aqui em São José dos Campos, de ataque às crianças dentro do ambiente escolar, né? E aí eu falei, mas deixa eu entender como é que funciona isso, né? Para mim é tudo muito novo. E ele foi me explicando, me orientando, me mostrando, e aí a gente começou a se mobilizar, a se movimentar. E naturalmente, né, quando você começa a se mobilizar, as pessoas falam, quem que é essa? É uma liderança política, né, uma pessoa nova na política. Mulher geralmente não se envolve com política, mas não se envolve não porque seja proibido, até tem cotas para mulheres, né, participarem de política, o qual até quero deixar registrado que eu sou contrária às cotas para as mulheres. Acho que as mulheres têm que participar porque querem, não por obrigação. Então é difícil mulher, né, participar de política. Por quê? Porque política ela exige muito e consome muito tempo da gente. E naturalmente é uma característica feminina as mulheres não se envolverem com profissões que demandem delas tanto tempo. Por quê? Porque elas querem cuidar da família, de suas casas, dos filhos, né? Então, a gente também tem que respeitar isso. Então, estatisticamente, as mulheres buscam por profissões que elas possam, além de trabalhar fora, também ter um tempo para ela, para os seus filhos, para casa. Aproveitando, a senhora é casada? Sou casada. Tem filhos? Tenho uma menina, uma moça de 17 anos. Um beijo, filha. Como é que é o nome dela? Aproveitando, é a Júlia. Júlia, significa cheia de juventude, né? Beijo pra Júlia. E eu acho que ela traz um pouco dessa juventude, né? Até porque eu fui mãe com 22 anos, fui mãe jovem, né? Relativamente jovem, e ela hoje com 17, nós somos muito amigas, né? E ela é uma menina incrível. Deus realmente me deu a oportunidade de ser mãe de uma filha muito, muito especial. E assim. A Júlia espelhou as crianças que nós temos aqui na região. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ela, sim, realmente, não é porque é minha filha, eu acho que a gente sabe os defeitos, né, dos nossos filhos, as qualidades, mas acho que Deus, na hora que ele foi lá olhar o estoque dele, assim, deixa eu ver quem que eu vou mandar para a Letícia, né? Acho que ele foi muito generoso e me mandou uma filha que é dele, né? Uma filha emprestada dele para eu cuidar aqui. Então, e esse olhar para as crianças... Sem dúvida, já sem teve dúvida. por base a tua filha, né? Então você sentiu que teria que trabalhar pela filha dos outros e... Isso mesmo. E a preocupação até, Disseu, de ver que também muitos pais e mães não se preocupam com a vida escolar dos seus filhos, a questão do diálogo, de aproximar, né, os pais dos filhos. Hoje a internet, videogame, celular, tablet, toda essa tecnologia, né, ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto, né? Então, às vezes, aquele diálogo, aquela coisa de sentar à mesa, de jantar com os pais, de pedir a benção para o pai e para a mãe, de conversar sobre isso foi se perdendo com o tempo. Se perdeu mesmo. Então, a gente também busca cuidar disso, né, dessa reaproximação entre pais e filhos, que é tão importante para uma família estruturada e para uma sociedade sadia. E aí, a gente começou esse movimento, eu e o Senna, né? E aí, fomos combater a questão da doutrinação sexual, erotização, ideologias dentro do ambiente escolar, protegendo e preservando as nossas crianças. Aí, depois disso, né, até por isso, nós iniciamos aqui, já estamos indo para o 5º ano consecutivo, que é a caminhada em defesa da família contra as drogas, contra a pedofilia, contra a violência doméstica, justamente para quê? Para preservar a unidade familiar, né? E esse é o nosso, acho que é o nosso principal alicerce, né? Tudo começou com cuidar da família. Né? É anual, todo ano tem, agora em dezembro vai ter de novo. Ela tem crescido a cada ano, né? Tem crescido a cada ano, as pessoas já ficam esperando todo ano, né? Cada ano é um evento beneficente, né? A gente arrecada alimentos
para uma instituição beneficente, né, da cidade de São José dos Campos. Esse ano vai ser para o Gaia, né, que é o grupo de apoio ao indivíduo autista de São José dos Campos. Esse ano vai ser? Isso, vai ser agora em dezembro. A caminhada da família. Né? E o objetivo é chamar a atenção de quem? O objetivo é chamar a atenção da sociedade, dessa união entre pais e filhos, dos pais estarem mais próximos dos seus filhos, de tirar esse pessoal também, as crianças, os jovens, da televisão, da internet. Vamos caminhar, vamos para o parque, vamos unir pais e filhos, e a importância também dos filhos saberem também das suas responsabilidades diante da sociedade, né? Então a pedofilia está crescendo cada dia mais através da internet, sem dúvida, né? A internet virou realmente um território, né? Sem nenhum tipo de segurança, digamos assim, né? Ainda é muito difícil você ter a segurança virtual. Muitos pais, né? A gente vê muito aí, né? O pai está ali no restaurante para ter um pouco de sossego, deixa o filho lá assistindo um YouTube, e ali, de repente, né, pode aparecer algum vídeo, alguma coisa que não deve ser para a idade dele. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Não é só no restaurante, não, né? Em casa mesmo, em casa, né? Então a gente, através desse evento da Caminhada da Família, o objetivo é mostrar que existe, né, pessoas à frente que estão buscando cuidar e preservar a família, proteger as crianças, também mostrar que nós precisamos fazer uma nova geração de pessoas, uma geração responsável, uma geração forte, uma geração que ame o seu país, que respeite os mais velhos, que respeite o pai e a mãe dentro de casa, os avós, uma geração de que não precise de lei para dar assento para um idoso, que não precise de lei para dar assento para uma gestante, uma geração que respeite as pessoas por saber a importância do respeito. Eu acho que é importante fomentar isso. E a Caminhada da Família, e esse trabalho que nós começamos lá atrás, né, já há 5 anos, também em conjunto com a família Bolsonaro, que foi realmente o que me estimulou a entrar na política, é a minha referência política, a família Bolsonaro, esse é o objetivo, é deixar um legado e formar também uma nova geração. Legal, é um trabalho que começou muito bom, né, muito forte, solidificado, que está aí essa caminhada, com certeza teremos aí milhares de pessoas participando. Agora, quando é que foi aquele momento que lhe chamaram para fazer parte do mundo político? Olha, descobriram, a Letícia falou, vem para cá. Foram 2 momentos, Disseu. Primeiro, o Senna me convidou, né, ele falou assim, olha, por que você não sai candidata a vereadora? Já pensou você vereadora da cidade? Como você poderia ajudar mais as pessoas? Porque ele estava enxergando em mim que eu tinha muito esse desejo, essa vontade de fazer alguma coisa, mas me faltavam ferramentas, né? Quando você está atrás de um mandato, você tem mais ferramentas para você poder realizar ações, né? E aí, quando ele me disse, eu assustei, porque jamais tinha pensado nisso, né? Eu falei, não quero. Né? Aí, paralelo a isso, eu já estava conhecendo a família Bolsonaro, tinha votado no Eduardo Bolsonaro, que hoje deputado federal, filho do Jair Bolsonaro. E aí eu convidei o Eduardo Bolsonaro lá no início, ele estava com 3 meses de mandato apenas, primeiro mandato dele, para ser entrevistado na rádio, que eu fazia o trabalho voluntário. E ele veio, Disseu. Eu jamais imaginava que ele viria, né? Uma rádio comunitária, numa cidade do interior e tal. E ele veio ser meu entrevistado. E foi excepcional a entrevista, né? Até, acho que uns meses atrás, eu reassisti a entrevista e falei, poxa, deixa eu ver como foi, né? Interessante, né? A gente olhar para trás e ver a nossa história. E aí, nessa ocasião, após essa entrevista na rádio, né? Nós saímos para jantar, eu com a minha família e ele, né? E aí ele falou assim, bom, Letícia, me conta mais aqui sobre São José dos Campos, tal. Eu tinha acabado de iniciar o mandato dele, ele originalmente é do Rio de Janeiro, então natural ele queria também saber aqui da nossa região. E eu aproveitei para falar sobre São José e tudo mais, né? E aí ele me fez o convite para que eu fosse a candidata da família Bolsonaro em São José dos Campos, né? Para vereadora. Nessa ocasião, sim, para vereadora. Isso foi em 2015. Em 2015, né? E aí, quando ele me falou... não desmerecendo o Senna aqui, né, que o Senna já tinha enxergado em mim essa possibilidade, mas, poxa, um Bolsonaro estava falando para mim aquilo, né, e naquela época muita gente não falava de Bolsonaro, o Bolsonaro era visto como uma caricatura, né, era visto com desdém, as pessoas não respeitavam o Bolsonaro, e a gente enfrentou muita dificuldade de falar de Bolsonaro no São José dos Campos, mas muita, tanto eu quanto o Senna. Né? E aí quando veio o convite do deputado Eduardo Bolsonaro, né, eu fiquei, nossa, eu acho que realmente estão enxergando em mim uma coisa que eu não enxerguei ainda, né? E, poxa, que bacana, vindo da família Bolsonaro, que é uma família que está se mostrando diferenciada na política, né?
E aí eu falei, poxa, não sei, deixa eu pensar, porque foi muito de repente ali, né? Foi na porta do restaurante, a gente estava saindo, quando ele me fez essa convocação. Aí nós combinamos, depois foi em março, quando foi em abril, eu fui no escritório dele em São Paulo, porque ele estava abrindo, né? E de lá ele ligou pro pai dele, né? No telefone, no Viva Voz ali, e falou assim, ô Zé, né? Chamando o pai de Zé, aquele jeitão brincalhão, né? Ó, tô aqui com a Letícia Aguiar, com Sena, de São José dos Campos, tal, aquele sotaque bem carioca, né? Do Eduardo, né? Ó, tô fechando aqui com eles, eu quero que eles sejam os nossos representantes, tal. E fechou tudo ali. Então, assim, foi tudo muito natural de ser. Eu realmente não esperava. As coisas foram acontecendo e eu confesso para você que eu tinha muito medo, muita dúvida, né? Poxa, será que Deus vai me capacitar para isso, né? É isso que Deus quer na minha vida, né? E aí fui colocando em oração, né? Sou católica, fui indo lá no Santíssimo, ajoelhando, pedindo a Deus que me desse sabedoria, discernimento para eu poder fazer a melhor escolha. Muitas dúvidas, muito receio, muito medo, né? Até quando eu vejo alguns vídeos meus atrás, né? De anos atrás, né? Iniciando a caminhada e agora eu vejo o quanto realmente Deus foi, eu fui pisando e Deus foi me dando chão para essa missão. Mas tudo começou como vereadora. E a culpa disso é do Eduardo Bolsonaro, né? E do Sena também. Do Sena também. Os dois. E aí ela chegou até o convite do Bolsonaro para ser vereadora em São José. Foi. E aí, deputada, como é que foi a partir daí? Olha, depois que a gente saiu de lá com essa missão, né, de representar a família Bolsonaro na nossa região, de ser a candidata da família Bolsonaro, eu fui a única que tive apoio da família Bolsonaro, né, quando candidata a vereadora em 2016. Mas eu era realmente muito imatura politicamente. E né? naquela época o Bolsonaro já fazia campanha para a presidência, né? Assim, já iniciava um clamor, e tanto eu quanto o Sena, a gente já falava sobre isso, né? Bolsonaro presidente, aquela hashtag Bolsonaro presidente, né? Mas as pessoas não acreditavam, a própria mídia não acreditava, desconstruía, né, o nome do Bolsonaro, né? Falava com desdém, com ironia, muitas vezes com sátira mesmo em relação ao Bolsonaro, mas quanto mais eu ia conhecendo a família Bolsonaro, ia para Brasília, até atrás de recurso para cá e tudo mais, através do deputado Eduardo Bolsonaro, tive a honra de estar aí no seu lugar, entrevistar Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no gabinete deles em Brasília, né? E ali a gente estreitou mais o elo ali. E ali eu fui vendo que realmente o Jair Bolsonaro precisava de mais gente ao lado dele para formar um exército mesmo, para a gente cuidar do Brasil e cuidar das nossas crianças e dessa preocupação que nós temos da formação de uma nova geração, né, de pessoas de bem. E você até falou assim, a culpada é o Eduardo e o Sena, né? Eu acho que eles carregam essa culpa e acho que eu estou fazendo tudo certinho, né? A gente tem se empenhado para fazer um bom trabalho aí, né? E continuar defendendo esses valores que nós carregamos. E aí, poxa, vou ou não vou, saio candidata a vereadora, não saio, dúvida, partido, todas essas questões, ainda muito imatura politicamente, com muitas dúvidas, se eu deveria me expor a esse ponto ou não, porque é uma exposição muito grande. Tem a questão realmente de quando é mulher, a exposição é maior, né? Então a gente tem que ter um cuidado, um zelo maior, mas aí, ok, aceitamos a missão, vamos em frente. Candidata a vereadora. E aí, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, pedir voto de seu. É difícil, né? Pedir voto, né? A única pessoa que eu tinha pedido voto na minha vida, pedido voto mesmo, foi para Eduardo Bolsonaro. Mas você pedir voto para si própria, né? Diante de um cenário político que estava ruim, né? Estremecido no Brasil, todos os escândalos de corrupção, né? A Dilma, o impeachment da Dilma, a gente indo às ruas, né? A voz das ruas pedindo, clamando por mudança, por limpeza, por ética, por decência, por honestidade, por trabalho. E eu falei, gente, eu vou ter que pedir voto para mim, né? Eu falei, vou. Então, vamos naquele pensamento, como eu falei nos blocos anteriores, no pensamento de tudo que eu vou fazer bem feito, né? E fui, né, com a cara e com a coragem, pedir voto, né? Pedimos voto, conversando com as pessoas, sentando, olhando no olho, e chegamos lá 2.816 votos. Uma boa votação. Né? Primeira campanha, uma mulher na política, um rosto completamente desconhecido, né? Uma luta incessante contra a esquerda na esfera municipal também, porque realmente eu entendo que o PT ele não serve em nada
para nada, assim, eu não gosto do formato que o PT tem de política pública, de política partidária, né, de ideologia muito menos, né, respeito às autoridades, mas sou completamente avessa e contrária ao modus operandi do PT, que eu acho que realmente é o que todo o desgoverno que foi feito foi por conta dessa ideologia e desse excesso de ânsia e ganância pelo poder que eles têm, né? A ganância do poder está acima do bem das pessoas. Eu acho que isso, para mim, é demais, então, excesso. Nessa primeira eleição, 3 mil votos, uma votação expressiva, sim, mas não se elegeu. Ficou a frustração, não? Olha, assim, não deu nem tempo de eu me frustrar, porque assim, aconteceu um episódio da minha vida pessoal que eu perdi meu pai 5 dias depois da eleição, né? Eu ainda estava me acostumando com a ideia, assim, de, poxa, perdi a eleição, ok, vida que segue, né? E aí já tinha a caminhada da família para a gente fazer, que era alguns meses depois, a eleição foi em outubro, a caminhada naquele ano foi em novembro, né? E aí aconteceu de 5 dias depois, no dia do aniversário da minha mãe, eu perdi meu pai. De repente, disse eu, realmente sem esperar. E meu pai era um incentivador político meu, né? Meu pai, ele era agente de trânsito na prefeitura de São José dos Campos, concursado do primeiro concurso que teve na prefeitura, né? Ele trabalhava na Secretaria de Trânsito, então, e era uma pessoa muito querida, muito amada pelos colegas, né, de trabalho. Por onde ele passou, ele deixou um legado de muito respeito e carinho com o próximo. E ele era um incentivador, né? E aí não deu nem tempo da gente olhar e entender o que estava acontecendo quando eu perdi meu pai, né? Então, assim, foi muito difícil para mim. E até para mim foi difícil continuar depois disso, né? Porque meu pai faleceu com 68 anos, 68 anos, né? Muito jovem, infarto. Eu levei meu pai para o hospital, né? Levei meu pai vivo e ele não saiu de lá vivo. Então, assim, para mim foi tudo, sabe, uma avalanche, né? A derrota nas eleições, mas eu entendi assim, não era para ser, né? Deus não me quis eleita vereadora, vamos em frente, vamos continuar fazendo o trabalho que nós temos a favor da família, contra a corrupção, vamos continuar, né? E segue a vida, mas é que realmente quando meu pai veio a nos deixar, aí realmente o baque para mim foi muito grande. Aí eu falei, não sei se eu vou continuar, porque doeu, pesou, né? E ainda pesa, né? A falta dele ainda pesa. Vereadora Letícia Guiar, hoje conversando com a gente aqui nesse Pense Nisso, contando bastante sobre ela. É importante nós sabermos essa representante que nós temos na Assembleia Legislativa de São Paulo, que nos representa em o Estado todo, é claro, é deputado do Estado, mas nos representa bem mais próximo dessas 39 cidades que compõem o Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira, e principalmente São José dos Campos, ela que é natural dessa cidade aqui, da família de São José, está nos contando um pouco da sua vida. Mas e aí? Aí vamos continuar, porque se sim, Deus não quis naquele momento, sim, lá na frente talvez ele falou, é você. Eu não estava preparada, né? Talvez naquele momento, muito jovem ainda, não talvez de idade, né? Jovem de idade, mas jovem realmente de capacitação para exercer um cargo público, né? E talvez Deus saberia também quanto eu iria me cobrar. Ele não quis você representando os bairros da cidade, ele quis representando as cidades do Vale. Algo maior, né? Algo maior, então. É isso que a gente enxerga hoje, né? Eu sempre, eu penso muito nisso, assim, Deus sabe de todas as coisas. Se eu não estive como vereadora, realmente foi Ele que estava planejando algo diferente. Hoje, se hoje estou como deputada, porque foi Deus que me colocou aqui acima de tudo, né? Para encarar essa missão, né? E hoje, com deputada, né? Gostaria muito de ter meu pai vendo eu deputada, mas como eu gostaria, Gisele, como eu gostaria de ver meu pai vendo eu tomar posse, meu pai participando comigo, estando aqui hoje, de repente, né? Nos bastidores aqui, nos assistindo, tenho certeza que ele ia ficar muito feliz e muito orgulhoso, mas como a gente sabe, em algum lugar ele está sentindo, está recebendo, olhando, né? E é um intercessor, né? Eu acredito muito, acho que o elo de pai e filho, mãe e filho, é algo que não se perde assim com a morte, né? Existe um elo, né? Um elo de sangue, de amor, né? De pai, de mãe, de filho, que isso é muito forte. E eu tenho certeza que ele está cuidando de mim lá. E é até por ele também que eu continuo firme muitas vezes. Então, deputada, mas aí teve aquela dificuldade de eu ser candidata a vereadora, pedir voto, aí passou aquela fase, agora é deputada estadual. Como é que nós fazemos? Como foi importante eu participar de uma eleição municipal,
mesmo perdendo, como foi importante eu ter essa base, essa raiz municipal, para ser a minha base e para eu voltar às ruas e fazer algo maior, né? A campanha para estadual, né? Diante de um cenário de clamor popular, combate à corrupção, família, patriotismo, tudo isso muito, né, inflamado, indo às ruas, batalhando voto a voto, e eu falei, essa eleição eu vou vencer. E eu estava muito focada para vencer mesmo, né? E eu acho que tudo na vida tem que ser assim. Foca, vai, fixa o seu pensamento, joga para o universo o que você quer, né? Mas faz por onde também. Jogar para o universo essa positividade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você acreditar em você, né? Talvez lá em 2016, talvez eu não acreditasse tanto que eu pudesse vencer, né? Agora, em 2018, eu falei, eu vou vencer. Até porque, em janeiro de 2018, ano passado, Jair Bolsonaro esteve em São José dos Campos, né, a meu convite, fizemos um encontro aqui com apoiadores e tal, e eu tive a honra de recebê-lo na minha residência, com a minha família. Jantamos, comemos uma pizza, ele dormiu na minha residência, no outro dia nós fomos uma rádio, né, aqui, para ele falar também, para ele conversar um pouco com a população. E eu tive a honra de recebê-lo na minha casa aqui em São José dos Campos, né, no Bosque. E aí, Dirceu, nesse dia 11 de janeiro de 2018, né, uma data emblemática para mim, foi quando ele sentou comigo e falou assim, ô Letícia, aquele jeitão dele, né, aquela voz característica dele, ô Letícia, e aí, tu vem candidata? Aí eu falei, não, Jair, não venho, porque é uma candidatura muito grande, que requer recursos, né? A dificuldade de você abraçar também todo o estado de São Paulo. Eu tinha vindo de uma candidatura que eu tinha perdido meu pai. Então, aí uma junção de fatores, né? Eu falei, não, pô, tem que vir. A gente precisa de uma mulher como tu, eleita deputada. Né? Ele ainda falou assim, uma mulher como você, eleita deputada. Né? Ou seja, né, até quebrando aquele paradigma de que ele é machista, que não gosta de mulher, né? E ele falou assim, pensa nisso, né? Ali na mesa de casa com a minha família. E aquilo realmente também mexeu comigo, igual mexeu lá atrás quando o Eduardo Bolsonaro falou em 2016. Aí conversamos, eu, Sena, a família, vou, não vou, não temos recursos, como que a gente vai fazer? Difícil, né? Você competir, né, com outros candidatos com os cofres, né, recheados, né? A gente fez uma campanha sem fundo partidário, né? Então, assim, não teve dinheiro público nenhum na nossa campanha. Ninguém acreditava em nós, Dirceu. Ninguém acreditava em nós. Essa é a verdade, né? Imagina, essa menina aí é 10 mil votos no máximo, né? E eu acho que talvez até o fato das pessoas não acreditarem fez eu acreditar mais ainda em mim, sabe? Eu acho que foi aquela coisa do desafio. E o Sena sempre acreditou. Ele nunca me fez desistir. Ele sempre ficava, você pode, você é capaz, me motivando o tempo inteiro, né? Então, ele me dava esse gás. E ainda fica assim, né? Ainda continua me dando muito combustível para eu seguir em frente dessa missão que Deus nos colocou. E aí, falei, poxa, e agora? Isso foi em janeiro, Dirceu. Quando foi em março, o Jair me liga. E aí, Letícia, tu decidiu? Eu falei, Jair, realmente eu não vou. Não tem como... não tem como, eu não tenho recurso, não tem como ir ao estado inteiro, né, viajar o estado todo, ou pelo menos uma grande parte de cidades, porque a gente tem que sair só de São José dos Campos, né, para buscar o voto fora também, não tem como. Aí, não, vem aqui em Brasília. Aí fui lá, compramos nossa passagem, o Sena, fomos lá para Brasília. Chegamos lá, conversando com ele, aí estava muito inflamado já a pré-campanha dele mesmo, a pré-candidatura dele, aí todo mundo já falava muito de Bolsonaro, isso no ano passado, né, e tava aquela coisa, aquela transição de partido, toda aquela, né, para onde vai, para onde fica. E aí, ali no gabinete dele, né, de deputado federal à época, né, nós definimos, tá bom, Jair, eu vou, né, não vamos te deixar sozinho. Acho que você precisa realmente de soldados ao teu lado, né, e nós sempre estivemos ao lado dele, não ia ser diferente agora. Saímos de lá, fomos e voltamos no mesmo dia. Falei, meu Deus, e agora? Disse sim. E agora, para a gente conseguir reverter isso em voto, sem dinheiro, sem muito apoio, começando do zero, né? Aí eu me recordo que o Sena pegou um papel de pão, papel de pão, e ele fez a campanha, a estratégia toda de campanha nesse papel de pão. Mas muita gente desdenhou dessa estratégia.
Ele pensou como fazer, mesmo sem dinheiro, mesmo com as dificuldades, mesmo sem apoio, mesmo sem, né, a chancela de outros deputados, escreveu. Mas você é inteligente, ele não tinha dinheiro, mas ele sabia que tinha uma boa candidata. Ele sempre acreditou em mim, de fato. Você ter dinheiro também e não ter... É verdade, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que juntou, assim, acho que foi uma parceria que deu muito certo, sabe? Eu e o Senna, porque ele tem a experiência e o know-how político que eu não tinha, e eu como candidata, né, com vontade, com empenho, com arregaçar as mangas, não tem medo de nada, encara as situações. Mas foi uma campanha admirável, hein? Foi. Eu tenho muito orgulho da campanha que nós realizamos. Muito marcante aqui na cidade. Hein? Foi uma campanha linda, até quando a gente Você veio... agregar muitos jovens, sim, né? Quando a gente vê o TBT aí, né, tudo que a gente construiu, né, até hoje, né, e conseguir sair vitoriosos, né? Quando a gente estava lá no nosso comitê ali na São João, né, acompanhando a votação. Juntou-se o grupo e vamos acompanhar aí o resultado das eleições para deputado estadual. E de repente, deputado, 60 mil e quase 61 mil votos. Como é que foi aquele momento, hein? Foi muito emocionante. Realmente, assim, apesar de eu sempre estar focada, eu quero vencer, eu vou vencer, e eu acreditar muito nisso, quando você vê realmente que a coisa aconteceu e essa quantidade de votos, sem dinheiro, né? Todas as pessoas voluntárias que nos ajudaram, né? Até mais uma vez aqui meu agradecimento a todas as pessoas, não só as pessoas que votaram em mim, mas as pessoas que estiveram na rua pedindo voto, né, em campanha com a gente, que abraçaram a causa, né, conosco, e da questão assim, poxa, São José dos Campos precisa ter uma representante nesse momento, né? Acho que São José dos Campos precisa ter essa notoriedade também estadual, nacional, né? O Vale como um todo, e de repente, né, a gente acompanhando lá a votação e voltando até o papel de pão, me fez lembrar que a gente estava lá na sala reservada do comitê, né, um monte de gente lá fora acompanhando a votação, esperando o resultado da votação, até também acompanhando o resultado da votação do nosso presidente Bolsonaro, né, que não ganhou no primeiro turno, veio a vitória no segundo turno, e a gente acompanhando a votação, toda aquela, tudo muito inflamado, aquela emoção, né, as pessoas muito querendo saber se os nossos candidatos tinham sido eleitos. E aí o Senna pegou realmente um papel de pão, tô me lembrando agora. Abri a padaria, aqui, viu? Vou avisar o Senna, nós temos aqui um bloco de papel sulfite para começar a usar. Claro, papel de pão. Eu lembro que ele abriu assim, ele rasgou o papel de pão, porque acho que ele comprou bastante pão assim para o pessoal que estava ali, né? Pra gente lanchar, né? E aquele pacote maior de pão, né? Aí eu lembro que ele rasgou, abriu e começou a escrever por cidade, acompanhando as votações, né? Quanto deu aqui e tal, e vendo outros candidatos subindo, outros candidatos nem tanto, né? E aquela, Deus, será que vai dar? Será que não vai dar, né? Será que vamos vencer? Será que não vamos? E aí acho que já era noite já, né? A eleição se encerra às 17 horas, já era noite, lotado o comitê ali na São João, as pessoas aguardando o resultado, né? E falou assim, eu não vou sair daqui de dentro enquanto eu não ver lá escrito eleita, né? Senão eu não saio, porque eu queria ter a certeza absoluta. Mas antes de chegar nos 60.909 votos, né, quando estava ali já com 40, 50 mil, já tinha gente ligando, parabéns, você foi eleita, mandando mensagem, você foi eleita. Eu ali com a minha família, com mãe, com irmã, com filha, com marido, todo mundo ali junto, aquela emoção, né, aquele sentimento, aquele coração batendo forte, friozinho na barriga, né, e o Senna escrevendo lá, né, e eu em pé caminhando, o nosso capacete, que foi o símbolo da nossa campanha, né, ali com a gente também, para que a gente não esquecesse de onde a gente veio, o quanto foi difícil aquilo tudo, né. Não era um friozinho na barriga, era um iceberg. Era realmente uma pedra de gelo na barriga. E aí quando saiu eleita, né, e aí eu pude dar um abraço na minha família, né, nos meus amigos, nas pessoas que estavam ali, e a gente saiu pela porta, coloquei o capacete, né, para representar, né, todas as pessoas que foram às ruas com aquele capacete. Inclusive também me fez lembrar que quando eu fui receber o meu diploma de deputada eleita, eu fiz questão de, na hora de receber o diploma, vestir aquele capacete, para mostrar
mais uma vez, que eu estava ali também pelas pessoas que vestiram aquele capacete, que simboliza acreditaram o trabalho, né? Simboliza o trabalho, né? Que a gente não se esqueça, que a gente não perca esse chão. Acho que é muito importante isso, né? Porque às vezes até a própria correria do dia a dia, o próprio mandato, as próprias atribuições do mandato são muitas, às vezes faz a gente perder, né, um pouco essa raiz. Eu tento toda hora voltar para que a gente não perca. E aí quando saímos pela porta, eu vesti aquele capacete, né, e aí foi aquela euforia, aquela emoção, aquela comemoração, todo mundo chorando mesmo, né, e aí eu pude anunciar realmente, falei, uau, eu sou uma autoridade política da minha cidade, do meu estado. Que Deus me capacite. Estamos bem representados. E é uma responsabilidade muito grande, porque a senhora está sozinha aqui como deputada estadual, principalmente de São José, né, que é uma cidade capital desse Vale do Paraíba, né? Então a responsabilidade é tremenda. Nós sabemos dos projetos que a senhora tem, nós sabemos dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Assembleia Legislativa, e nós temos recebido releases do nosso Eduardo Pandeló, a quem eu parabenizo também por tê-lo do lado, né? Grande jornalista. E nós vamos falar durante a programação da TIM TV sobre esses projetos. Legal. Mas aí, podemos usar esse quarto bloco, aí a senhora tem todo um Vale do Paraíba agora na mão, prefeitos que o procuram. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho, você, deputado? Disseu, nós agora temos em São José dos Campos, além do gabinete de São Paulo, que todos os deputados já têm, nós fizemos questão de ter um gabinete em São José dos Campos, que é um gabinete regional. Porque às vezes a distância, a pessoa está lá em Cruzeiro, né, em Areias, em Roseira, em Guará, em Aparecida, ou ter que se deslocar para São Paulo para ter acesso a deputado, para trazer demanda, para trazer alguma necessidade. Então, poxa, vamos ter um gabinete regional para atender o Vale do Paraíba e o Litoral Norte e mostrar nossa preocupação, nosso zelo e comprometimento realmente com a região, né? Então nós temos esse gabinete que fica no Jardim Satélite, né? Acho que a gente pode colocar o endereço aí na tela para as pessoas que quiserem, né, acessar, estar próximo da gente. Tem a nossa equipe técnica, equipe pronta para atender as pessoas e também as autoridades, né, os prefeitos da região, os vereadores, os secretários, para que a gente possa atuar em conjunto, né. Eu acho que, independente de sigla partidária, independente até de ideologia, tem coisas que realmente não tem ideologia e não tem partido, né, que é realmente o bem-estar, o dia a dia das pessoas, né? Aquela pessoa que realmente está ali na fila do hospital esperando uma consulta, um exame médico, né? Ou precisando de um remédio, ninguém pergunta se ela é filiada a partido A, B ou C, ela quer ser atendida, né? Então a gente tem que unir, convergir com todas as pessoas, com o poder público, municipal, estadual e federal, para dar resultado para a população, né? Esse é o pensamento que eu sempre carreguei, que eu carrego para o nosso mandato, né? Eu quero realmente utilizar do meu mandato, da minha atuação parlamentar, né? E das políticas públicas que nós podemos desenvolver para dar mais qualidade de vida para as pessoas. Está se acostumando em ser deputado estadual? Olha, tem coisa que ainda é muito nova, tem coisa que eu estou aprendendo, tem coisa que eu me desgasto muito, que eu falo, meu Deus, eu não acredito que é assim, né? Que a gente não imagina agora estando dentro do sistema político. Tem coisa que eu falei que eu achei que fosse mais difícil, mas eu tenho muita humildade de aprender, sabe, Disseu? Tudo assim, eu tenho humildade, eu não tenho receio de falar, olha, não sei como fazer, me ajuda a fazer, eu prefiro perguntar antes do que errar. E mesmo que se a gente errar e der as caneladas, como o próprio Jair Bolsonaro brinca, né, que às vezes dá umas caneladas, né, a gente corrige e segue em frente. O importante é a gente seguir, né, com os nossos compromissos, com o nosso foco, os nossos princípios muito bem definidos. E como é que é o relacionamento da senhora com o governo do estado? Olha, tem coisas que eu não concordo, né, que a gente realmente é contra, tem coisas que são boas, que são positivas para a população, que a gente apoia, né. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, é convergir forças, né. Agora, por exemplo, houve o reajuste, né, para as polícias, né, eu achei que foi um reajuste muito vergonhoso, muito aquém do esperado, né, e foi realmente decepcionante. Esse é um exemplo, agora que está muito recente, de algo que eu não concordo com o governo. Mas tem diversas outras coisas que o governo faz que são boas, né, dentre elas, até falando dos policiais, foi o respaldo jurídico que estão dando agora, que o policial, diante de alguma situação que ele precisa se defender na justiça, antes ele tinha que arcar com o próprio advogado, né, do próprio bolso.
agora ele vai ter o respaldo do Estado. A gente vai estar fiscalizando para que isso realmente aconteça, né? Para que ele não tenha, além de ter um salário realmente muito vergonhoso, né, e difícil, né, para quem está defendendo a sociedade, se arriscando diariamente para a sociedade, ainda ter que tirar do bolso do salário, que já é um salário baixo, para se defender na justiça diante de uma situação que ele foi prejudicado por estar exercendo a função dele. Então, assim, tem coisas positivas, tem coisas negativas, tem coisas que a gente critica, a gente pontua, que a gente senta com o secretário, que a gente mostra que pode ser diferente. Eu acho que com o diálogo, né, a gente consegue se entender. Eu acho que o diálogo respeitoso, acima de tudo, o Brasil precisa estar acima de tudo, sabe, Gisele? Eu ia falar sobre o Brasil. Que avaliação que a senhora faz da política nacional? Eu acho que o Jair Bolsonaro está indo muito bem. Eu acho que ele tem uma equipe muito boa, realmente, ministros diferenciados, pessoas muito técnicas ao lado dele, tem esse enfrentamento da corrupção que é uma característica dele, né, e que ele é muito firme nisso, e a gente quer que ele continue firme nisso mesmo. O próprio juiz Sérgio Moro estando ao lado dele, eu acho que isso também dá uma firmeza, né, e uma credibilidade ainda maior para o governo, inclusive uma credibilidade internacional. Haja vista que o Sérgio Moro é muito respeitado internacionalmente, né, por toda a questão do trabalho dele, a questão da Lava Jato. Acho que a própria Lava Jato, o trabalho da Polícia Federal, deu às pessoas, à população, a esperança de mudança política no país, e o Jair Bolsonaro traz essa esperança. Então, assim, estou torcendo, acho que é muito lamentável quem torce contra, né? Que para dizer, ó, eu avisei, eu sabia que esse presidente ia ser ruim, né? Tá todo mundo dentro da mesma aeronave, né? Se o avião cair, vai ser ruim para todo mundo. Então, torcer para que o avião caia só porque você não gosta do piloto, do comandante, é operação kamikaze, né? É suicídio. Então, a gente não precisa disso. Vamos torcer e vamos ajudar, né? Vamos ajudar ao governo do estado que faça um bom trabalho, vamos ajudar o governo federal para realizar um bom trabalho, vamos ajudar os outros deputados a realizar um bom trabalho, que todo mundo representa a população. Bom, a senhora é do PSL, né? Sim. E o PSL para a próxima eleição? Já tem o seu quadro de vereadores e aquela pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? A senhora é candidata a prefeita de São José dos Campos? Olha, é natural que as pessoas nos convidem, né, e queiram que a gente tenha um bom nome para o município em 2020, né? Eu acho que São José dos Campos ganhou realmente uma notoriedade maior com o nosso trabalho. Eu sempre falo, né, de São José dos Campos. Inclusive, temos um projeto, né, que foi aprovado agora na CCJ para tornar São José dos Campos ter a nomenclatura de capital do avião e da indústria aeroespacial, justamente porque São José dos Campos tem esse histórico, esse know-how, e a gente precisa estimular isso, porque isso estimula também emprego e renda para a cidade, né? Só fazendo um parênteses aí de São José dos Campos. Mas eu acho que é muito cedo a gente falar de qualquer candidatura agora, apesar que já estamos no final de 2019, 2020 está logo ali. Eu acho que a gente tem que preservar um pouquinho, esperar. Bons nomes estão sendo avaliados, estudados pelo grupo que nos acompanha, para as pessoas que nos apoiam, e podem ter certeza que a gente vai trazer uma boa proposta, sim, para 2020. Legal, tá aí. O programa de hoje conversou com a deputada estadual Letícia Aguiar, contou um pouco da sua vida, do seu envolvimento na política. Começou como candidata a vereadora em São José dos Campos e hoje é a representante desse imenso Vale do Paraíba, litoral e Serra da Mantiqueira. Ela que é a deputada estadual da região. Deputada, muito obrigado por essa entrevista. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Deus que lhe proteja, lhe ajude. Amém. E ficamos muito felizes em recebê-la aqui na nossa TIC TV. Volte sempre. Muito obrigada, Disseu, pelo espaço, a todos vocês que nos acompanham aí, a todo mundo que está aqui nos bastidores, trabalhando, nos ajudando. Obrigada, conte conosco. Convidar a todos mais uma vez para a Caminhada da Família, que vai ser dia 7 de dezembro agora em São José dos Campos. Nos ajude também a divulgar, venha fazer sua parte, né? Acho que é importante a gente estar mostrando a nossa força também nas ruas. E pedir a todos que acompanhem nosso trabalho pelo nosso site oficial, www.aquiatrabalho.com. Lá tem todos os nossos projetos, as comissões que eu participo, as frentes parlamentares, os eventos, os projetos de lei, enfim, tudo está lá, o nosso dia a dia, as fiscalizações, as vistorias que eu realizo no meu dia a dia, né? Tem muito trabalho mesmo para vocês conferirem lá, www.aquiatrabalho.com. E para finalizar, é possível sim fazer uma política honesta, honrada, eficiente e que agrade o coração de Deus. É nisso que eu acredito. É isso aí. Deputada Letícia Aguiar, hoje participando do nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E amanhã nós voltamos com um assunto também interessante, com mais personalidades ouvidas aqui no nosso programa. Muito obrigado e até lá.